acredito que você já deva ter escutado falar que o diabetes ele provoca algumas consequências nos membros inferiores, mais especificamente nos pés. Mas você sabe que consequências são essas e por que isso acontece? É sobre isso que eu vou conversar com você hoje. Então já vai deixando seu like aqui no nosso vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Quando a pessoa tem diabetes e o açúcar ele não é controlado, ele fica circulando muito tempo no sangue, porque o que a insulina faz, que é o hormônio produzido pelo pâncreas, o que ela faz efetivamente? A insulina ela é capaz de quebrar o açúcar. Então, o que seria isso, resumidamente? Pega o açúcar, leva para dentro da célula e dentro da célula o açúcar é metabolizado. E quando há uma descompensação da insulina, que é o caso do diabetes, que pode ser tipo 1, quando o pâncreas não produz insulina, ou tipo 2, quando produz, mas produz de forma insuficiente, o açúcar ele fica então circulando mais tempo do que devia no sangue, na corrente sanguínea, e isso traz consequências. Por isso que é muito importante você que tem diabetes fazer o controle. Então, procure sempre, né, o seu médico, faça suas consultas regularmente, faça o controle do diabetes. Claro, vai ter que evitar açúcares, carboidratos, frutas, algumas frutas em excesso, porque tem muita frutose que se transforma em açúcar, enfim, aqueles cuidados básicos. Mas que consequências são essas em membros inferiores caso o seu diabetes fique descompensado? A primeira consequência é a dificuldade de cicatrização. Por que isso acontece? O diabético, quando o diabetes está descompensado, ele produz plaquetas em menor quantidade. As plaquetas, né, para quem não sabe, é que são responsáveis por fazer aquela coagulação do sangue. Sabe quando você se corta, que aí começa a sangrar, mas se você, por exemplo, dá aquela pressionadinha, logo você vê que o sangue coagula e para o sangramento, quem faz isso são as plaquetas. Então, se há uma diminuição, né, na produção de plaquetas, consequentemente, quando há um sangramento, demora um pouco mais de tempo para haver essa coagulação. Então, por isso que o diabético tem uma dificuldade de cicatrização. Mas, claro, se o diabetes estiver descompensado, que fique claro, não é todo diabético que vai ter essa dificuldade na cicatrização. Outra consequência são as neuropatias periféricas. O que seria isso? Seria a perda de sensibilidade nos pés. Então, o diabético, ele não sente, você pode tocar o pé do diabético, ele não sente. Isso pode gerar uma úlcera, um mal perfurante plantar. Por quê? Porque às vezes uma lesão muito pequena, quase que insignificante, como ele não sente, aquilo vai evoluindo e uma pequena lesão pode rapidamente se transformar em uma úlcera. E essa evolução, ela é muito rápida mesmo. Então, quais são os cuidados que a gente sempre orienta aos diabéticos? Visite o podólogo uma vez ao mês. Tudo bem, você pode falar, mas eu consigo cortar as minhas unhas, mas você fica numa posição desconfortável para fazer isso. Muitas vezes você não faz o corte técnico, você acaba invadindo os cantos, isso pode encravar a sua unha. Então, o ideal realmente é que um profissional faça isso para você. Em casa, você tem que sempre observar os seus pés.
Então, principalmente você que já tem alguma consequência, se você já perdeu a sensibilidade nos seus pés, observe diariamente, na hora que você for calçar o seu sapato, olhe o seu pé, veja se não tem nenhum machucadinho, se tá tudo bem com os seus pés. Isso é importante, faça isso diariamente. Mantenha os seus pés sempre hidratados. O diabético ele tem uma tendência a ter a pele um pouco mais ressecada, então os pés do diabético é bem ressecado. Então mantenha os seus pés sempre hidratados. E também importante é na hora que você for calçar o seu sapato, dá uma olhada dentro, se não tem nada, se não tem nenhuma pedrinha, se de repente não tem nada no seu calçado que possa te machucar, te causar alguma lesão. E de repente, pela falta de sensibilidade nos pés, você às vezes vai calçar o sapato e não percebe que tem algo dentro. Então, dá uma olhadinha no seu calçado, olhe dentro antes de calçar e veja se tá tudo bem. E no mais, frequente, claro, periodicamente o seu médico para regular o seu diabetes e deixar sempre o seu diabetes controlado para justamente evitar essas consequências que eu acabei de te falar. E eu te encontro no nosso próximo vídeo.